Pois é, 24 de abril de 2022, está chegando aí Emmanuel Macron com a sua esposa, a Brigitte Macron e os seus filhotinhos. Para quê? Para fazer o seu primeiro discurso no Champ de Mars, Paris, lá naquela torre Eiffel linda e maravilhosa. Deixa eu colocar meu vídeo um pouco mais para cima para ficar vendo aqui o... Vamos lá. É isso aí, Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, na realidade, ele consolida a questão da democracia. O trabalho dele voltado mais para o centro, centro-esquerda, ele tenta juntar a esquerda e direita. Vence aí mais uma vez, pela segunda vez, aí a Marine Le Pen, que é uma conhecidíssima extrema-direita lá no país, lá na França, e tem um objetivo muito determinado de fazer com que a França saia da comunidade europeia. É preocupante isso, porque alguns países, essa ideologia da extrema-direita, ela tem fortalecido muito. Mas com a vitória do Emmanuel Macron, ela estanca. Ele tem uma série de problemas para serem resolvidos. Tem um dos problemas que ele maior tem aí é o tal do retraite. Retraite são as pessoas que vão se aposentar. Ele vai ter que mudar. O vespeiro que ele vai estar mexendo aí com relação às aposentadorias. Ele quer chegar a 65 anos, Emmanuel Macron estava nos 60, mas ele é um cara que sabe, não adianta, você vai se aposentar, mas quem é que vai manter as aposentadorias? Aí está chegando daqui a pouco essa imagem da BNF TV, vamos ver aí. Emmanuel Macron venceu com 58,4% de voto, Marine Le Pen 41,60%. Tivemos aí 28% de abstenções, um número elevadíssimo de pessoas que resolveram, não vou votar, eu vou optar e não fazer parte. Muitos acham aí que as duas opções aí era mais do mesmo, que não fazia sentido eles estarem participando desse processo. Também faz parte da democracia. A democracia é essa, né? Uma vez eles não se posicionaram, não vai poder falar nada. Porque aqueles que fizeram a abstenção... Opa! Pronto, ele chegou aí agora. Macron entouré de jeunes de tous âges, marchant autour du couple présidentiel sur une nouvelle version de l'Ode à la joie. C'est donc la même musique, l'hymne européen, qui a été choisi à nouveau 5 ans après pour accompagner cette longue marche d'arrivée sur le podium au Champ de Mars. Et forcément, on compare cette image d'un collectif qui arrive au Champ de Mars, Emmanuel Macron, Brigitte Macron, entouré d'une trentaine d'enfants et d'adolescents. On compare à cette image, il y a 5 ans, d'un président arrivant seul, absolument seul, dans la cour carrée du Aí tá Louvre. colocando que há 5 anos atrás ela chegou sozinha, né, sem os filhos, dessa vez, e a música escolhida, que foi uma marcha, essa aí é a Brigitte Macron, que foi a professora dele. Là, saluer, ils ne sont pas forcément reconnus par les gens qui nous regardent en direct, mais des collaborateurs de la campagne, des gens qui ont travaillé, qui ont œuvré dans l'ombre pour que cette campagne soit un succès. J'ai cru apercevoir Clément Beaune. Aí as pessoas que estão aí são os colaboradores dele, as pessoas próximas a ele, a loja está cheia de segurança. Puis à l'Élysée, et là il est entouré de gens qui ont travaillé pour qu'il soit réélu. Et j'ai cru aussi apercevoir une porte-parole de la République En Marche, Maud Bréjon, qui était sur la rangée saluée par le président de la République. Il prend son temps, comme souvent, il prend son temps, mais c'est pour montrer qu'il n'est pas seul, alors que le Louvre, il y avait un côté... L'homme seul face à l'histoire, l'homme seul face au pouvoir, aux responsabilités qui lui tombaient dessus avec son élection. Là, il est au milieu des Français. Certes, ce sont ses partisans, évidemment, mais il n'est pas seul. Bruce Toussaint est sur Ele, place. dessa vez ele entrando com a esposa e os filhos, ele está demonstrando aí que ele está solo, não estou sozinho, estou com a família, estou com todos os meus auxiliares que estão aí fazendo questão de todos estarem perto aí. Aí embaixo, Henrique Zemmour,
no Serrão, a ponte de combate forma um trecho. Será a ponte de combate, né? Isso é o Éric Zemmour. 12 et 18 ans probablement, qui accompagnait le couple présidentiel. Et là, c'est une sorte de bain de foule qui se poursuit en attendant. São 18 anos que ela está acompanhando, né? Está acompanhando Emmanuel Macron. d'Emmanuel Macron, mais c'est vrai que cette arrivée était très forte et symbolique, très solennelle, et en même temps Emmanuel Macron très entouré, qui est entré assez humblement ici au Champ de Mars. Quel contraste avec sa marche en solitaire en 2017. Aí ele está fazendo a comparação, né? Qual foi a comparação em 2017 em que ele foi sozinho? E dessa vez ele veio com uma música de marcha, uma música forte, vindo de mãos dadas com a esposa e seus filhos e envolto todas as pessoas que trabalharam na sua campanha, acreditando, dando. Elle symbolise ce changement de méthode aussi d'Emmanuel Macron. Oui, c'est vrai que c'est une façon aussi de montrer qu'il n'est pas seul. C'était l'image qu'on avait gardée en 2017. Aí essa é uma imagem que está falando aí, que está colocando que realmente é uma imagem que ele não está sozinho, assim como muitos colocaram. É uma marcha, é uma imagem simbólica, ele entrando com os seus. Les mots qu'il va prononcer, que les temps vont être compliqués, vont être difficiles, mais ce soir, c'est une victoire qui n'est pas seulement sa victoire, c'est une victoire collective, et vraisemblablement, il fait le choix en termes d'image de la partager, Essa é uma vitória que não é sozinha, é uma vitória que foi um conjunto de pessoas. Vamos lá, daqui a pouco. Qui l'ont accompagné jusque-là. Emmanuel Macron qui va donc s'exprimer ici au Champ de Mars. Emmanuel Macron vai se exprimir aí no Champ de Mars, Paris, Champ de Mars, Paris. Com a Torre Eiffel ali, ó. Olha a Torre Eiffel aí, olha a Torre Eiffel aí, olha aí, ó. Oh. Macron presidente. Merci. Obrigado. Merci, chers amis. Obrigado, meus queridos amigos. Chers compatriotes. Meus queridos compatriotas. Ici, à Paris. Aqui em Paris. Et partout. E por tudo. À travers le territoire. Através de todo o território. Comme à l'étranger. Como no estrangeiro, como eu aqui no Brasil, Salvador. Après 5 années de transformation, d'heures heureuses et difficiles, de crises exceptionnelles aussi, ce jour du 24 avril 2022, une majorité d'entre nous a fait le choix de me faire confiance pour Aí présider depois de notre 5 anos République de muita durant les dificuldade, 5 années à venir. todos resolveram dar um voto mais de confiança para ele. Alors je veux remercier l'ensemble des militants, des volontaires, Ele está agradecendo os militantes, os voluntários, des compagnons de route et Ah. élus qui depuis le début os acompanhantes da rua, et ont rendu cette élection possible. Je sais ele que vous sabe. n'avez pas ménagé vos efforts, avez donné tant d'énergie, partagé tant de convictions. C'est en frappant au cœur que vient la vérité. É Merci. no coração profundo que veio a verdade. Merci. Obrigado. Macron presidente, com 58,40%. Eu reagradeço des Français qui, au premier, puis au deuxième tour, ont no accordé segundo leur turno. confiance afin de faire advenir notre projet pour une France plus indépendante, une Europe plus forte, et par des investissements et des changements profonds,
continuer d'assurer des progrès concrets pour chacun, en libérant la créativité. Ele agradece no segundo turno o voto, né, por uma França mais forte, Une grande nation écologique. uma grande nação, também no âmbito da ecologia. E é esse o agradecimento que ele está fazendo. Je sais aussi Ele sabe também que nombre de nos compatriotes ont voté ce jour pour que o moi, número de pessoas que não non pour votaram, soutenir les idées que je porte, a ideia que ele mais pour porta. faire barrage à celles de l'extrême droite. Ele foi barrado por conta da Et je extrema-direita. veux ici Ele também sabe les remercier et leur dire que j'ai conscience que ce vote m'oblige pour les années à venir. Je suis dépositaire de leur sens du devoir, de leur attachement à la République et du respect des différences qui se sont exprimées ces dernières semaines. Ele está falando, ele está agradecendo também aos opositores, né? As pessoas que não votaram nele, que ele sabe como presidente, ele vai estar votando. Não é só para quem ele foi eleito, sim para todos. E ele vai trabalhar para todos. À tous nos compatriotes qui A se todo sont contra. abstenus. Leur silence a signifié un refus de choisir, auquel nous nous devrons aussi de répondre. Teve aquelas pessoas que ficaram silenciadas, né? Que não falaram nada. À ceux qui ont voté pour Madame Le Pen, dont je sais la déception ce soir. Non, ne sifflez personne. Depuis le début, je vous ai demandé de ne jamais siffler. Ele falou o seguinte, que sabe da decepção das pessoas que votaram na Marine Le Pen, dele ter ganho. Mas fique ciente que Parce que, a governança vai ser para todos. dès à présent, je ne suis plus le candidat d'un camp. GSEC, CQV, doar, né? Eu sei o que eu tenho que fazer, né? GSEC, doar. Et je Já sais sei o que eu que devo pour nombre de nos fazer. compatriotes qui ont choisi aujourd'hui l'extrême droite, la colère et les désaccords qui les ont conduits à voter pour ce projet doivent aussi trouver une réponse. Ce sera ma responsabilité et celle de ceux qui m'entourent. Car le vote de ce jour nous impose de considérer toutes les difficultés des vies vécues. Cada voto que foi dado hoje dá para considerar, né? Entendeu? Para ele reavaliar. Mes chers compatriotes, mes chers amis, Queridos compatriotas e amigos. aujourd'hui, Hoje, vous avez fait le choix d'un projet humaniste, você fez a escolha de um ambitieux pour projeto l'indépendance de humanista. notre pays, Nosso pour país, notre Europe, nossa un Europa. projet républicain dans ses République. valeurs, un projet social Um projeto et social écologique, e ecológico. un projet fondé sur le travail, É um projeto fundado pelo trabalho. un projet de libération projeto de de nos libération. forces académiques, culturelles, entrepreneuriales. E da força cultural. Ce projet, je veux le porter avec force pour les années qui viennent, en étant dépositaire aussi des divisions qui se sont exprimées et des différences. Ele sabe da diferença que teve aí, né? Da Au divisão. respect de chacun et en continuant d'œuvrer à une société plus juste et à l'égalité entre les Eu não femmes sou o et les candidato hommes. mais forte, né? Do campo, né? Ele não é o mais forte. Mas ele vai fazer com que a França fique muito mais forte. Alors pour cela, il nous faudra être exigeants et ambitieux. Nous avons tant à faire. Et la guerre en Ukraine est là pour nous rappeler que nous traversons des temps tragiques. Où la Ele está falando aí France sobre a guerra da se doit Ucrânia, de que está porter passando sa um tempo voix, muito trágico. de montrer la clarté de ses choix et de bâtir sa force dans tous les domaines. Et nous le ferons. Et il nous faudra aussi, mes amis, être bienveillants
et respectueux, car notre pays est pétri de tant de doutes, de tant de divisions. Alors il nous faudra être forts, mais nul ne sera laissé au bord du chemin. Nós seremos fortes neste caminho. Alors il nous reviendra ensemble d'œuvrer à cette unité par laquelle seuls nous pourrons vivre plus heureux en France et relever les défis qui nous attendent. Les années à venir, à coup sûr, ne seront pas tranquilles. Os desafios que vêm para ele Mais no elles seront futuro. historiques. Et ensemble, nous aurons à les écrire pour nos générations. Juntos nós vamos escrever para a nossa geração. Alors, mes chers compatriotes, Meus queridos c'est compatriotas, avec ambition et bienveillance pour notre pays, no nosso país, pour nous tous, para todos nós, que je veux pouvoir à vos côtés que eu vou poder estar ao seu aborder lado les 5 années qui viennent. nos 5 anos que Cette vêm. ère nouvelle ne sera pas la continuité du quinquennat qui s'achève, mais l'invention collective d'une méthode refondée pour 5 années de mieux, au service de notre pays, A serviço de do notre país, jeunesse. da nossa geração. Emmanuel Macron disse: fazer uma grande nação ecológica. Esse é o objetivo de Emmanuel Macron. Chacun d'entre nous Cada um de y nós aura une responsabilité. terá a responsabilidade, Chacun d'entre nous cada um entre nós aura à s'y engager. deverá Car se chacun engajar. d'entre nous compte plus que lui-même. C'est ce qui fait du peuple français cette force singulière que j'aime si profondément, si intensément, et que je suis Que si ele, fier de servir à nouveau. eu estou orgulhoso de servir novamente este país. Vive la République Viva a República et vive la France! e viva a França! É isso aí, isso é a democracia. Espero que o nosso país tenha isso como exemplo. Tá aí ele, Emmanuel Macron e Brigitte. A maioria entre nós fizemos uma escolha. Isso aí. Olha. Aí é o hino da França. Detalhe, gente. Marine Le Pen também cantou o hino nacional. Emmanuel Macron também. Marchons. O que isso significa? Não podemos deixar só a extrema-direita querer cantar o hino nacional, usar roupa do Brasil. Todos nós somos brasileiros. É isso aí, pessoal. É cantando o hino nacional que eles estão encerrando. Eu desejo que aqui no Brasil possamos tem a direita, tem a esquerda, mas não vamos deixar um lado só se apropriar da bandeira do Brasil, do hino nacional.
Todos nós somos patriotas. Parabéns, parabéns, franceses. La Marseillaise chantée sur le champ de Mars. Vou estar encerrando aqui. Discours d'Emmanuel Macron. Muito feliz, muito contente. On a senti